Uma das coisas mais interessantes do ser humano, especificamente, é essa capacidade que o incapacita, muitas vezes, de aceitar a realidade. Então, essa luta incessante, insensata, que rouba o direito e a oportunidade do indivíduo se transformar naquilo que ele é. Então, essa luta a qual o ser humano trava com ele mesmo, consigo mesmo, é uma luta que destrói não somente a aparência, mas como a essência. E quando o ser humano ele contamina, quando ele destrói a sua essência, automaticamente, automaticamente ele entra num processo de autodestruição. E quando ele entra nesse processo de autodestruição, ele abandona completamente o uso da faculdade mental que nós chamamos de razão. E aí é o fim. Porque esse indivíduo ele vai acreditar no inacreditável, ele vai tolerar o intolerável, ele vai defender o indefensável, ou ele vai ser esse algoz dele mesmo para com ele mesmo, ele vai ser esse algoz, né, dele para com os outros e assim sucessivamente. Então, em uma sociedade onde é pregada, onde é disseminada, são disseminados, né, inúmeras necessidades, vontades, desejos que fazem com que o ser humano se perca dele mesmo e busque fora aquilo que está dentro. E essa luta e essa busca incessante, incansável, faz com que ele se distancie dele mesmo, da verdade, da realidade e de tudo que poderia permitir a ele um processo de reconstrução. Dentro dos processos de distração fornecidos pela sociedade, eu diria que estrategicamente todos eles são muito bem pensados e eles têm como objetivo principal causar as distorções. E se o ser humano não desenvolve o lado racional, e aqui eu não estou dizendo que o ser humano tem que ser racional 24 horas por dia, não. Em nenhum momento eu disse isso na minha fala, em nenhum momento eu defenderia ou defenderei esse tipo de ação. Eu acredito no equilíbrio, no caminho do meio, no equilíbrio entre a razão e a emoção, mas se nós vivermos entregues e como há estímulos, e na verdade a sociedade mais estimula a emoção do que a razão, por uma única razão. A razão de que a alienação ela permite que nós aceitemos as expropriações e as explorações. E o grande sonho do explorado é se tornar um dia um explorador. E aí, quando ele se torna um explorador, porque se o explorado um dia, e o sonho dele é se tornar um explorador, ele se torna um explorador, ele vai ser ou ele vai se tornar um exímio explorador. E muitas vezes ele sequer sabe o que ele quer para a vida dele. Ele só sabe, ou melhor dizendo, ele diz que sabe para onde ele quer ir, mas se ele quer ir para um lugar aonde ele abandona a sua origem, então significa que ele se perdeu. Então, inúmeras são as provas. E quando você vive
inserido em uma sociedade onde o ter é muito mais importante do que o ser. Então, esse é um sinal que essa sociedade, ela mata a essência do homem. Ela mata aquilo que é essencial, não apenas para a sobrevivência, mas mata aquilo que é fundamental para que exista a convivência. Mata aquilo que conecta o ser humano aos demais seres humanos e aos demais seres presentes na Terra, a própria natureza. E isso está contido na nossa verdadeira essência. E isso se chama humanidade. A sociedade que mata a humanidade que há em nós não é uma sociedade. Ou melhor, é. É uma sociedade destruidora, desgraçadora e criadora do caos. Lembrem-se que a desgraça, que a destruição, ela traz lucro. A harmonia, a paz, não. Talvez por isso, quem sabe, que nós somos conduzidos e induzidos a não pensar, a não pensar e a não pensar. Quando você para pensar, pensar naquilo que você está pensando, na hora que você para racionalizar aquilo que você está pensando, muitas vezes você se depara com o quê? Você se depara que você foi levado, você foi conduzido, você foi induzido a pensar. O Brasil parou de produzir grandes pensadores do momento que tudo ficou e se tornou proibido. E quando eu falo a respeito disso, não estou me referindo à questão de falta de liberdade, estou me referindo à falta de liberdade, mas que não tem a ver com com a questão da libertinagem. São coisas totalmente distintas, basta que vocês estudem. O conhecimento liberta o homem dos grilhões da ignorância. Se todos nós parássemos para pensar naquilo que nós estamos pensando e analisássemos de forma racional tudo aquilo que nós pensamos, nós estaríamos desconstruindo as narrativas que fazem com que nós pensemos o que querem que pensemos. Agora, será que você está disposto, está disposta a desconstruir os inúmeros castelos de ilusão? Será que você está disposto? Será que você está disposta? Dizem que a verdade não é para todos. Dizem que a realidade não é para todos. Uma sociedade doente, uma sociedade adoecedora, indivíduos adoecendo, mas ainda assim amando seus algozes, idolatrando os seus ídolos. É isso o que restou da humanidade.
que um dia esteve em nós. E enquanto nós não desatarmos os nós que nós mesmos atamos ou que outros ataram em nós e a nós, nós não conseguiríamos nos libertar daquilo que impede que nós sejamos quem somos. Píndaro, um filósofo grego, disse: "Sê quem tu és sendo." Quando nós analisamos, quando nós estudamos os grandes e verdadeiros pensadores que pensavam por si, e aqui eu não me refiro aos sofistas que eram pagos para propagar falsas narrativas de acordo com a vontade dos comandantes da nação. Tanto é que no templo de Delfos, um dos templos dizia: "Conheça a ti mesmo." Se você não sabe quem você é, e se você não está disposto a descobrir quem você é, você nunca vai chegar aonde você poderia chegar se você descobrisse quem você é de verdade, na verdade. E para que você descubra quem você é de verdade, na verdade, você precisa abandonar tudo aquilo que não é seu, tudo aquilo que lhe foi transferido, imputado, ou que você mesmo buscou. E esse processo é um processo individual, intransferível, intrínseco. Ou seja, esse processo, ele depende única e exclusivamente de você. Sim, de você. De você mesmo, de você mesma. Não espere nada do mundo. Não espere nada dos outros. E não espere também nada de você. Pega o seu dicionário e estuda o significado da palavra esperançar. Porque quem só espera, um dia cansa. O esperançar é a ação. Se a tua vida ela não muda, é porque você não está disposto a mudar a sua vida. E a única e verdadeira mudança é aquela que acontece de dentro para dentro e depois se externaliza. E entenda que o externo, o externo, eu digo, é o mundo, ele tem uma predileção, que é a predileção de nos exterminar. Pare e pensa. Pare e pensa naquilo que você pensa. Pare e pensa para pensar a respeito do que você pensa e nos porquês você pensa da maneira com que você está pensando. E eu te garanto que quando você tiver coragem de fazer isso, quando você realmente tiver coragem de fazer isso, você vai se surpreender. Porque você vai perceber que boa parte daquilo que você pensou ou de que você está pensando, você foi levado, você foi induzido, você foi conduzido a pensar
Não existem alicerces sólidos, racionais. Quando nós desenvolvemos algumas das nossas faculdades mentais, através dos inúmeros processos cognitivos, através da busca pelo conhecimento, nós vamos desenvolvendo algumas habilidades, algumas faculdades mentais. O discernimento, a criticidade, a criatividade e a capacidade de processamento das informações. Porque antigamente, no passado, uma das desculpas mais comuns, e sempre o auto-engano faz parte da formação, do processo de deformação da humanidade. O auto-engano é sempre você tentar se auto-enganar, mas esse auto-engano, ele é, no meu ponto de vista, é a maior de todas as mentiras. Porque é uma mentira que nem você mesmo acredita. Por mais que você tente, a tua consciência vai te apontar. E quando você busca, de fato, no conhecimento, que é o cimento que preenche os alicerces da nossa consciência, você vai tomar o conhecimento para si, porque você vai ter a capacidade de processar, porque nem toda informação ela é passível de ser transformada em conhecimento. Nós temos que pesquisar, nós temos que mergulhar. A única coisa que faz com que a gente emerja, né, desse abismo tão profundo de ignorantismo, de imbecilização, de idiotização, de violência, de virulência, é através desse processo da busca incessante, permanente, contínua pelo conhecimento. Só que é o conhecimento que não está nas palavras dos deformadores de opinião, que muitas vezes têm um discurso totalmente emocional, irracional, que são pagos, como eram pagos os sofistas na Grécia Antiga, para disseminar desinformações, mentiras. Esse conhecimento ao qual eu me refiro, ele também não está nas letras das músicas que servem para reprogramar a mente do homem, para colocar o homem numa posição de submissão, de aceitação e de alienação. Não. Esse conhecimento, ele está no grande conhecimento dos grandes homens que passaram pela humanidade e que deixaram as suas marcas e que deixaram os seus legados. A ficção, essa fixação dos indivíduos pela ficção é algo perigoso. E eu vou explicar o porquê que essa fixação pela ficção, pela imaginação e pela ilusão, porque tudo isso fez parte do processo deseducacional. Lá muito na sua tenridade, na minha, lá quando nós éramos crianças, o que mais foi estimulado em nós foi a nossa imaginação, com o pretexto de que nós estavam desenvolvendo em nós a nossa criatividade. Só que essa estratégia, ela tem como objetivo destruir aquilo que os animais irracionais possuem e que mantém eles vivos, que é o instinto de sobrevivência. E quando eu acredito naquilo que é inacreditável, quando eu acredito em coisas que não são possíveis
do ponto de vista objetivo, e aqui com muito cuidado e com muito zelo. Mas então se o homem, vou dar um exemplo, se o homem fosse cerceado do seu direito de imaginar quando é que ele conseguiria construir um avião e voar por, por cima dos mares, dos oceanos e atravessar os continentes. Bem, em nenhum momento eu disse que você não pode sonhar. Sonhos possíveis. Mas era impossível. Será? Mas nós estamos dizendo aí de coisas que envolvem engenharia, e envolvem inúmeros processos. Então, cuidado para que você não permaneça bugado ou mungido aí, porque isso vai te roubar o seu próprio direito de aprender. Então, para que nós realmente possamos aprender, nós precisamos, nesse momento, aprender a desaprender em primeiro momento, em primeiro lugar, ou aprender a desaprender aquilo que não serve como aprendizado, ou que não serviu, ou serviu como doutrinação, para manipulação, ou para qualquer qualquer outro fim que não seja positivo. Então nós temos que aprender a desaprender, depois aprender a aprender. E assim por diante. Aprender a sentir, aprender a pensar. Aprender a pensar por si não é pensar em si. Aprender a pensar por si é a capacidade que o indivíduo desenvolve de processar aquilo que ele ouve. Então ele não vai acreditar naquilo que ele ouve. Ele não vai acreditar porque ele acreditou, porque ele quis ou porque fulano de tal disse. Não, ele vai pesquisar, ele vai buscar. Isso não é perda de tempo, isso aí é uma coisa muito óbvia, é questão de sobrevivência. As pessoas elas querem se manter enganadas e elas muitas vezes a verdade dizem que a verdade não é para todos, mas eu digo que não, a verdade sim é para todos aqueles que estão dispostos a viver a vida de verdade na realidade. Não para aqueles que estão perambulando como verdadeiros zumbis, como os filmes mostram isso de forma assertiva, ainda que eu discorde de alguns aspectos, mas é fato. E o que você está fazendo por você agora? Será que você está disposto? Será que você está disposta a ser, a descobrir quem você é de verdade, na verdade? Porque se você tiver disposto, disposta, eu não quero te vender uma ideia, um conceito, um curso, um treinamento, uma palestra. Eu só quero te dizer que isso é totalmente possível e só depende de você. Para pensar. Todos os dias, começa devagar. Depois você vai aumentando o ritmo, vai tentando desconstruir todas as narrativas que você comprou como ideia, que você aceitou como verdade. Porque elas vão para o teu inconsciente e elas vão te manter escravo disso. E esse processo depende só de você. Não reclama. Não reclama da tua vida, não reclama da tua circunstância, porque se foi você que se permitiu, você não tem por que reclamar. E também não se arrependa, porque o arrependimento, por si só, ele não te liberta. Aceita o que você fez, o que você deixou de fazer, o que fizeram. É mais fácil. Aceita que dói menos e muda. Muda não para agradar os outros. Muda para você, por você. Isso não é egoísmo, isso é realismo, isso não é individualismo, isso é uma necessidade. O primeiro de todos os amores, e até a cor vermelha estava aqui presente no momento que eu utilizei a palavra amor, é o amor próprio. É próprio do amor o amor próprio, só que não o amor doentio.
mas o amor verdadeiro. O amor que nos liga, o amor que nos conecta, o amor que alimenta a nossa essência. O amor alimenta a essência do homem. O amor verdadeiro alimenta essencialmente a essência do homem. E o ódio contamina a essência do homem. O ódio destrói a essência do homem. O amor. O amor. Mas não o amor egoísta, não o amor egocentrista, nem o amor possessivo, porque não é possível a existência de um amor possessivo. O amor possessivo não é amor, é doença. O amor manipulador não é amor, é doença. O ódio não é o contrário do amor. Liberta, se liberta, liberte, perdoa. Perdoa, perdoa quem te fez mal, ou quem não te fez bem, ou quem te enganou, ou quem te manipulou. E segue. Porque tudo depende única e exclusivamente de você. Mesmo, mesma.